Oi, Léo, boa noite. Boa noite, todo mundo. Só estou aguardando outras pessoas entrarem, tá, gente? Para eu começar a falar o que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite. A gente vê tanta gente online, né? E aí, de repente, quando a gente começa a fazer uma transmissão, aí parece que todo mundo some. Deixa eu convidar o pessoal, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Então, eu vou iniciar, né? Eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão e isso é um pensamento meu, tá? Eu quero primeiro agradecer a Deus, né, pela minha vida, pela vida da minha família e por tudo, né? Que Deus tem feito. E o que me fez, assim, fazer essa transmissão hoje, o que eu senti necessidade de compartilhar com vocês, eu recebi hoje muitas mensagens sobre uma questão que vai haver amanhã uma eleição para Bíblia, uma Bíblia que foi gerada, uma Bíblia que foi criada em prol do homossexualismo. Em primeiro lugar, gente, eu quero primeiro assim dizer que eu tenho muitos amigos homossexuais, amigos e amigas, tá? Que eu amo de paixão. E eu não estou aqui para aparecer, nem estou aqui para jogar pedra em nenhum deles, porque são pessoas que são muito sensíveis à, à humanidade, né? Assim, são pessoas humanas, são pessoas que se compadecem com o próximo e que nós não temos o direito de julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mas, assim, à luz da Bíblia, eu queria trazer uma reflexão, né, para todos nós, no geral. No livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 24, a Bíblia diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40, parte B, diz assim: digo-vos que, se estes se calarem, até as pedras clamarão. A princípio, eu vou tomar como base esses dois versículos. Eu acredito que todo mundo, um dia na vida, já leu a Bíblia. Ou, se não leu, leu parte da Bíblia. E quando alguém que conhece a Bíblia mais profundo, que no caso não sou eu, quando você
para de pregar o evangelho por causa da consequência de leis que foram impostas para que o cristão ele viesse a se calar, a Bíblia diz assim, que se você não falar, até as pedras clamarão. Então, se você que conhece a palavra de Deus, se eu que conheço a palavra, eu não prego para as pessoas, Deus ele vai haver uma cobrança da parte de Deus, da minha parte e da sua parte, certo? Mas a questão é como esse evangelho está sendo pregado para essas pessoas, né? Porque a Bíblia diz que Jesus ele é amor. Então, o que eu vejo é que pessoas estão tratando o homossexualismo como se eles fossem bicho. E eles não são bichos, eles são seres humanos que merecem respeito. E cabe somente a Deus julgar os atos, não só dele, como o nosso. Porque, diferentemente de atitudes, Deus ele não pesa o nosso pecado por qualidade, nem por quantidade, nem por consequência. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota omitirá a lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a Bíblia Sagrada, ela é uma só. Assim eu creio. Então, não cabe ao homem criar uma Bíblia, usando a palavra de Deus, para se beneficiar, para benefício próprio. Quem estiver fazendo isso, vai haver uma cobrança da parte de Deus, sim. E no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és mais observador, e sim juiz. Então, eu observo na humanidade que as pessoas eles perderam o senso de o que é ser um observador e o que é ser um juiz. Infelizmente, dentro do próprio evangelho, existem pessoas que saem para pregar o evangelho, pregar o amor de Cristo, porém, essas mesmas pessoas têm atitudes que colocam esses seres humanos para fora do evangelho, da congregação. Aí eu te pergunto, que tipo de amor é esse que é pregado? Outra coisa, em Tiago 1, versículo 26 e 27, diz assim: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, porque tem muito crente com a língua solta, viu? Jesus, misericórdia. Antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se-á da corrupção do mundo. Aí você pode estar se perguntando assim, mas quem é Cristiane para estar falando, para estar fazendo uma transmissão com esse tema, com essas palavras, assim? Gente, eu não sou ninguém, tá certo? Eu sou uma pessoa, eu sou uma pecadora, uma reles pecadora, tá? Eu sou cheia de imperfeição, mas eu não estou aqui falando de mim. Eu estou aqui falando de Jesus Cristo e estou falando em relação às atitudes das pessoas. O tanto de hipocrisia que existem no mundo, né? Então, assim, as pessoas, o evangelho tem que ser pregado, sim. O evangelho ele tem que ser pregado pregando o amor, mas ele também tem que ser pregado. As pessoas também têm que saber informar que Deus ele não é só amor, ele também é justiça. Mas se você prega com amor, se você diz que você tem amor pelo seu irmão, e aí você consegue até fazer com que essa pessoa chegue na tua congregação. Porque a maioria das pessoas começam a olhar de lado para esse irmão ou para essa irmã, como se fosse uma pessoa de outro mundo, deixando a pessoa constrangida. E até
ao ponto dessa pessoa não querer ir mais ali naquele lugar. Porque se você chega numa congregação onde você recebeu, no domingo à tarde, eu estava passando por um determinado lugar e alguém veio, entregou uma literatura para mim e falou, olha, Jesus te ama, né? E ele tem um plano na tua vida e ele está te convidando para que você venha nos visitar porque ele quer falar contigo e aquela coisa toda que é feita. E aí eu tenho uma orientação sexual diferente da sua, e eu me comovi com aquilo ali, e vou. A paz do Senhor, minha pastora Josilene. E aí eu chego na tua congregação, mas os outros irmãos começam a olhar para mim de uma forma diferente. Como se, eu até vou assim, conjecturar, né? Até parece que que a pessoa chega na igreja assim, cheia de chifre, né? Cheia de espinho, com máscara, enfim, de uma maneira diferente. E chega a ser tão constrangedor, gente, que a pessoa se sente tão mal, que nunca mais na vida a pessoa quer pisar ali e nem quer saber mais de igreja. Então, hoje, o mundo todo se comoveu a pedir oração pelo pastor Abílio Santana, amém por isso, né? As igrejas vão orar, porque ele não está ofendendo, nem querendo debater contra o homossexualismo, ele está querendo evitar que uma nova Bíblia, seja feita em prol de um benefício próprio, onde a palavra de Deus diz que nem um tio, nem um jota tem que ser retirado da Bíblia. Então, a Bíblia é uma só. Se você quer usar a Bíblia, a palavra de Deus em benefício próprio, é um problema seu. Porque, como eu já falei aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz que a gente não tem que lhe julgar, porque nós não somos juízes. E mais na frente vai dizer assim, que cada um vai prestar conta de si mesmo. Então, o que eu quero dizer com essa reflexão é que nós temos que ser canal de bênção, mas temos que ser canal de bênção com responsabilidade, porque dentro de um ser humano, o ser humano ele é a imagem e semelhança de Cristo, independente do que ele seja, independente do que ele venha a fazer. Ele é um ser humano, ele merece respeito e merece também o seu respeito. E você tem que saber que Jesus ele também ama esta pessoa da forma que ela é. Se Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa, na vida de um homossexual, não vai ser nem eu, nem você, nem pastor, nem dirigente, nem presbítero, ninguém que vai mudar a vida desta pessoa. Se a pessoa não quiser, só Jesus é quem pode fazer. Porque o que ele quer, ninguém impede. E eu quero dizer para você nessa noite que se Deus ele tem um plano na sua vida, não há quem impeça, meu irmão. Então, pode ser feita 500 Bíblias, podem alguém dizer que você vai para o inferno, como eu já ouvi muitas pessoas dizer, crente dizer que o irmão vai para o inferno, viu? Misericórdia. Mas é verdade. Eu não estou aqui para fazer, não sou hipócrita, quem me conhece sabe que eu não sou hipócrita. E eu já vi, assim, absurdos acontecer, né? Pessoas que pregam aquilo que não vivem, e alguém anda incomodado porque o Cristiane entra e sai da igreja, mas quando o Cristiane está querendo botar a asinha de fora, é melhor ela sair, porque a Bíblia diz que ai daquele que envergonhar o meu evangelho. Mas eu também sei que Jesus está às portas. Então, num tempo determinado, meu irmão, quando Deus determinar, se preocupe não, porque eu sei onde está o meu lugar, amém? Então, eu voltando lá para o livro de Tiago, quando ele diz assim, se alguém, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se-á das corrupções do mundo. Aí eu te pergunto, em vez de você estar preocupado com a vida do teu irmão, quantos órfãos e quantas viúvas você foi visitar? Gente, não precisa responder para mim não, tá? Você sabe quantas pessoas existem desempregadas dentro de diversos ministérios? E ministérios riquíssimos. Milhares de pessoas desempregadas. Sabe quantas cestas básicas são distribuídas para essas pessoas?
Infelizmente, em algumas congregações, em alguns ministérios, nenhuma. O irmão diz assim: vamos orar para Jesus abrir uma porta de emprego para você. Eu não sei a sua, mas a minha Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Então, se não adianta só ter fé se não tem atitude. Se você pode, eu não estou falando daquele que não pode, não, viu, irmão? Eu estou falando daquele que pode e não faz. Eu estou falando daquele que pode e fica só dizendo assim: irmão, vá orar, irmão, vá orar, como se Deus ele não abrisse a porta para o irmão, porque o irmão estiver em pecado. O irmão está em pecado, então ele está orando, Jesus não está abençoando ele, porque o irmão está em pecado. E a gente sabe, graças a Deus, né, tem aqui pessoas que têm um conhecimento profundo do Evangelho, né, a irmã Josilene, alguns pastores aqui, e sabem do que eu estou falando. E sabem que ministérios grandes estão deixando os irmãos perecerem, passando fome. Infelizmente, é verdade. Então, sabe o que, que eu consigo enxergar com isso? Eu não estou aqui defendendo bandeira de ninguém, tá, gente? Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Eu estou falando aqui de pessoas que estão perdendo o seu tempo, porque também não saem de suas casas, ficam só compartilhando coisas, baboseiras, coisas sem muita importância, porque o mundo, quando ele foi construído com a força da palavra. Então, se Deus, ele quiser, ele acaba com essa anarquia em 2 tempos. Entendeu? Porque ele é Deus. Independente de mim, independente de você, independente de partido político, independente de ser Temer, de Lula. E eu quero te dizer uma coisa, que não vai melhorar não, viu? A situação só vai piorar. O que eu temo só, e quero chamar aqui a atenção de algumas pessoas que têm acesso às autoridades políticas principalmente, é que essas apologias elas só passam a me incomodar quando elas passam a querer induzir as crianças, né? Infelizmente, esse final de semana eu tive reunida com alguns educadores e educadoras e que eles me falaram coisas assim que eles têm que se calar diante das atitudes de ordens que vêm de cima, né? Existe uma hierarquia, né? E o educador, ele é a parte mais frágil, né? E quando uma criança, ela tem determinadas atitudes na escola, o orientador simplesmente ele tem que se calar. Mesmo que ele seja uma pessoa que tenha conhecimento bíblico, ele não pode falar. Como é que pode isso, minha gente? Isso é um absurdo. Então, diante disso, os pais que estão aí online, né? Se você gostar também pode compartilhar, instrua as suas crianças, conversem com suas crianças, porque o mundo, assim, ele está de uma maneira tão aberta, assim, tá tudo tão liberal, que até as crianças estão sendo vítimas disso, né? E, infelizmente, gente, isso é eu acho, eu tenho isso como uma violência à criança, tá? Eu não quero aqui, me perdoe se eu estou ofendendo alguém, não é o meu interesse, não é esse, tá certo? Mas, assim, você que tem uma orientação diferente da nossa, eu acredito que você também, um dia você já foi cristão, e dentro de você, você sabe que tem alguma coisa errada, né? Mas que Jesus ele te ama do mesmo jeito, tá? O que eu tô querendo falar aqui são de pessoas que estão perdendo tempo com você, aonde não podem fazer nada, não vão mudar a tua maneira de ser, não pagam as tuas contas, em vez de estar orando por você de verdade, estão te criticando, estão te jogando pedra, estão te excluindo, querendo te excluir de alguma forma da sociedade, gerando um verdadeiro preconceito, porque Jesus ele disse que ele não faz acepção de pessoas, tá certo? Então, eu até acho assim, que alguma pessoa que acordou durante o dia, disse assim, um determinado dia, acordou usada por Deus, não foi, e disse, olha, eu vou abrir uma igreja para o meu grupo, né, para esse grupo, porque se sentiram excluídos da sociedade.
Porque se chega em uma determinada igreja, a igreja católica, eu não falo muito, porque a igreja católica e outros ministérios semelhantes não fazem muito, não observam muito, né? A maneira da pessoa se vestir, de andar e tal. Mas alguns ministérios mais rigorosos, quando você chega, até uma pessoa se chegar como eu estou, de brinco, de batom, maquiada, tal, as pessoas já ficam te olhando assim, você parece até que você é um extraterrestre. A verdade é essa. E o evangelho, ele não é isso. O evangelho, ele é uma coisa muito mais profunda, muito mais bonita do que essas coisas pequenas que determinadas pessoas, não são todas, tá, gente? Não estou aqui fazendo juntando ninguém no mesmo pacote, tá? Quem sou eu para dizer isso? Mas existem algumas pessoas no evangelho que são os verdadeiros fariseus de antigamente, né? Que querem colocar o fardo nas tuas costas, mas eles não querem empurrar nem com um dedinho, tá? Então eu quero te dizer que Jesus, ele me ama e tem uma misericórdia enorme na minha vida, porque se tem uma pessoa que dá trabalho para Jesus, sou eu, só a misericórdia de Deus na minha vida. Mas eu sei também que Deus, ele colocou essas palavras na minha boca para dizer a você, né, que você também é um canal de bênção, que se um dia Deus, ele te usou de uma maneira tremenda, que se Deus, ele já foi, se você já entrou no caminho do evangelho, você conhece a palavra, não importa o que esteja acontecendo, nem o que aconteceu, você vai voltar pelo poder de Deus, porque Deus, ele é Deus. Não importa a lei, não importa a Bíblia, não importa pastor, não importa ministério, Deus, ele tem um lugar preparado e reservado para você. Porque João Batista, quando ele ia para o deserto, quando ele foi se alimentar de mel e de gafanhoto, ele foi ali se consagrar. Ele não tinha um ministério, ele não tinha uma placa de igreja, não. Ele ia e saía para pregar o evangelho. Jesus Cristo também. Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo. Hoje, há uma semana, eu não sabia nem o que era ser YouTube, né? Mas as crianças hoje sabem mais do que nós. Então, meu filho dizendo a mim que o que era ser um YouTube, eu disse, olha, meu filho, eu tenho certeza de uma coisa, não existe na face da terra o mais famoso que ele pensar ser, ele nunca vai alcançar a quantidade de seguidores que um homem que veio aqui na Terra teve, sem ter nada, sem estar conectado com nada, sem ter Wi-Fi, sem ter dados móveis, sem ter GPS, sem ter celular, sem ter nada, chamado Jesus de Nazaré. Ele começava a pregar e as pessoas começavam a segui-lo sem ele ter nada disso. Então, não importa quem seja o maior seguidor, quem seja, eu não tenho pretensão de ser YouTube, eu não quero ser famosa, eu não quero nada, eu só aqui estou transmitindo algo que Deus, ele colocou no meu coração nessa noite, né? E eu quero que você seja abençoado com essa palavra e que eu também, né, estou sendo abençoada porque essa palavra também é para mim, porque no tempo determinado do Senhor, eu sei que Ele vai concluir a boa obra na minha vida, né? Então, que Deus, ele possa te abençoar. E se um dia você passou por esse caminho, eu tenho certeza que você vai retornar, né? E a Bíblia também diz assim, aquele que está em pé, cuide para quem não caia. Então, se você está aí só observando, né, e querendo aquela vontadezinha de criticar, né, não critique não, ore, porque com certeza Deus, ele vai te abençoar ricamente. A Bíblia diz que Deus, ele virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus inimigos, tá certo? Então, boa noite para você, que Deus, ele te dê um bom descanso, como a mim também, minha família, e eu amo vocês em Cristo, e muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Deus abençoe, e só para concluir, eu quero só reforçar assim, né? Cuide bem da sua criança, do seu filho, da sua filha, converse com eles, né? Porque a lei da terra, a lei que o homem está autorizando, ela está entrando violentamente, com força, dentro da educação, dentro da escola do teu filho, né? Querendo calar os professores evangélicos não podem falar, mas só tem uma coisa, Estevão, ele foi apedrejado
porque ele pregou o evangelho de Cristo. Se eu não pregar, se você não pregar, até as pedras clamarão. E Deus ele vai requerer isso de mim e de você. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz.